Olá, meu querido, olá, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Prestem muita atenção neste vídeo, porque nós tivemos acesso às mensagens. Isso mesmo, vazou as mensagens que o Daniel Silveira mandou para o senador Marcos Duval. Pois é, temos também ali informações sobre o depoimento do Marcos Duval tendo uma vitória para o presidente Bolsonaro, pois o Marcos Duval isentou o presidente Bolsonaro e nós vamos verificar aqui. Como também nós vamos falar sobre o pronunciamento à Polícia Federal do presidente do PL, o partido pelo qual o presidente Bolsonaro faz parte. E também o que o Bolsonaro disse em relação ao pronunciamento do senador Marcos Duval. O que você acha que o presidente Bolsonaro falou? Será que ele ficou calado ou falou algo do tipo? Se você deseja conferir tudo, inclusive as mensagens, meu amigo e minha amiga, vocês estão no canal certo. Eu já peço com enorme carinho, curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira bem clara, bem verdadeira, bem explicativa. E você que é brasileiro precisa compreender o que está acontecendo na nossa política brasileira. Eu não estou pedindo para você gostar de política não, entenda. Estou pedindo para você entender como funciona a nossa política, beleza? Aqui quem vos fala é Dr. Jefferson, para quem não me conhece, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos para todos vocês. Apertem os cintos que lá vem informação. Pois bem, pessoal, como vocês sabem, o primeiro assunto que nós vamos tratar aqui é sobre a declaração do presidente do PL, o Valdemar, que inclusive é o presidente do partido o qual o Bolsonaro faz parte. E vocês lembram que ele havia dito aí anteriormente que quase todos os parlamentares do PL também haviam recebido uma minuta daquela, parecida com aquela, que teria ali um golpe, que inclusive o próprio ex-ministro da Justiça encontra-se detido, foi achado essa minuta lá na casa dele. Só que o Valdemar deu depoimento lá na Polícia Federal e nós vamos ver o que ele falou logo mais. Dá até vontade de rir, não é? Mas é assim mesmo. Outra coisa também importantíssima que nós vamos falar aqui. O que o presidente Bolsonaro falou em relação ao senador Marcos Duval? O senador Marcos Duval citou o nome do presidente Bolsonaro, inclusive colocou uma bomba no colo do presidente Bolsonaro, quando ele disse que o Daniel Torres e o Bolsonaro havia tentado coagi-lo para que ele tentasse gravar o ministro do STF. Só que logo lá na frente o senador mudou o depoimento, dizendo que o presidente Bolsonaro ficou calado, não falou nada, mas participou da reunião. E aí, o que o presidente Bolsonaro falou sobre isso? E outra coisa, o próprio senador já deu outra declaração, dizendo que o próximo seria Lula. O próximo seria Lula. Como assim? O que ele quis dizer com isso? E outra coisa importantíssima que nós vamos trazer para vocês. Tivemos acesso às mensagens que o Daniel Silveira mandou para o senador Marcos Duval, pedindo o que queria fazer. E até só mencionando o 01, não falou ali em Bolsonaro, mas deu a entender que era o Bolsonaro. Vamos entender todo esse contexto? Então prestem muita atenção agora, meu amigo e minha amiga. Vejam aí na tela. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, Valdemar falou com a Polícia Federal. E a matéria lá do G1 diz, Valdemar diz que usou uma metáfora quando afirmou que todo mundo tinha uma minuta do golpe em casa. Ele diz, em depoimento à Polícia Federal na quinta-feira, ou seja, ontem, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que usou uma metáfora quando disse que todo mundo tinha uma minuta de golpe em casa. Em entrevista ao jornal o Globo, Valdemar disse que integrantes e interlocutores do governo Jair Bolsonaro tinham em suas casas propostas similares à minuta do golpe, encontrada pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Segurança Pública do Distrito Federal. No depoimento prestado à PF,
o presidente do PL apontou que recebeu 2 ou 3 propostas da minuta de golpe. Segundo ele, os documentos não tinham identificação e que simplesmente moía os textos. O presidente do PL contou que nunca levou ao conhecimento do partido e que não tratou do assunto com Bolsonaro. Eu sei, pessoal, que muitas pessoas tentam ligar o Bolsonaro a essa minuta ou a essas minutas ou qualquer tipo de golpe que queriam dar no governo, não é? Junto à democracia. Mas nós temos que ressaltar o seguinte, que não foi dado nenhum golpe, não foi comprovado nada até agora. E nós temos também esse depoimento do senador Marcos Duval. Porém, a prova que tem, nós vamos mostrar para vocês logo mais. Eu penso o seguinte, pessoal, que tudo deve ser realmente apurado. Agora, não pode haver ali, como é que eu posso dizer para vocês? Levar em consideração A ou B, não. Tem que ser todo mundo. Eu sempre digo uma coisa, até nas audiências que eu vou. O pau que bate em João, bate em Francisco também. Então, se a lei é para um, tem que ser para o outro. Ponto final, independentemente de quem seja. O que eu não entendo é o seguinte, por que tantas pessoas querem investigar o Bolsonaro? E por que eles não abrem uma CPI? Que o Lula é contra essa CPI. Então, tá vendo que tem alguma coisa aí por trás? Mas, venhamos e convenhamos, não é? Agora, nós sabemos que o Marcos Duval, ele deu um depoimento muito bombástico, vamos dizer assim. E ele disse o seguinte, olha aí esse próximo slide. Vou chegar no Lula. Duval diz, estou fazendo um movimento para chegar no Lula. O senador Marcos Duval afirmou há pouco em entrevista à Globo News que as denúncias feitas sobre o suposto pedido do ex-deputado Daniel Silveira, aliado de Bolsonaro, para gravar conversas com Moraes, teriam a intenção de se chegar no Lula, ele disse. Questionado pela Globo sobre o motivo pelo qual ele fez as denúncias apenas neste instante, o parlamentar declarou, abre aspas, eu estou fazendo um movimento que eu vou chegar no Lula. Na próxima, eu vou chegar no Lula, fecha aspas. Declarou o senador. Nós ficamos sem entender isso aí, eu particularmente fiquei sem entender. Não é? Por que o senador resolveu se pronunciar agora? Se ele soube isso lá em 2022, por que ele não passou essas informações para as autoridades competentes no ano passado? Ficou caladinho, ficou pianinho, não falou nada. E eu sei que você deve estar se perguntando, Jefferson, o que foi que o presidente Bolsonaro falou em relação a esse pronunciamento do senador? Vejam aí na tela. Bolsonaro fica calado. Bolsonaro decide não se manifestar sobre relato de Marcos Duval. E a matéria diz, o ex-presidente Bolsonaro decidiu não se manifestar sobre as declarações do senador Marcos Duval, segundo seus advogados. Na quinta-feira, o senador recuou da afirmação de que Bolsonaro havia tentado coagi-lo a dar um golpe de Estado, com um suposto pedido para gravar clandestinamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal, vamos lá. Como eu havia dito para vocês, eu não entendo o motivo pelo qual o senador guardou isso aí. Eu não sei se de fato ele queria também participar, caso houvesse realmente essa participação. Eu não sei se ele quis ganhar os holofotes agora, porque ele falou que iria renunciar. Depois ele disse que não iria renunciar mais, até porque é um dinheiro muito bom, não é? Eles ganham muito bom mesmo. Então ele não quis renunciar. Depois ele disse que era um problema na família, com o que estava sendo distante, com a filha, dentre outras coisas. E iria voltar até para o seu trabalho lá na SWAT nos Estados Unidos. Mas ele voltou atrás em duas coisas. Na renúncia e também voltou atrás no que diz respeito ao pronunciamento do presidente Bolsonaro lá na reunião. Segundo ele, o presidente Bolsonaro ficou calado, não falou nada. Todas as tratativas foram com o Daniel Silveira, o ex-deputado federal, que hoje está preso, inclusive já foi transferido para o presídio, não é? Agora,
Que mensagens foram essas? Que reunião foi essa que aconteceu lá no gabinete? O que o Daniel Silveira falou para o Marcos Duval? As provas que nós conseguimos aqui para mostrar para vocês é as provas de mensagens, a prova documental, vamos dizer assim. As mensagens que o Daniel Silveira mandou para o Marcos Duval. E nós vamos verificar, claro, eu trouxe para vocês, é claro, essas mensagens que foram vazadas. Então, meu amigo e minha amiga, de fato, o pronunciamento foi uma vitória para o Bolsonaro, né? Vamos lá, prestem atenção nesse slide aí agora. Vazou a conversa do Daniel Silveira. Olha só o que o Daniel Silveira mandou para o Marcos Duval. E o Marcos Duval, claro, passou para a Polícia Federal. Vejam só. Daniel Silveira mandou a primeira. Irmão, essa missão está restrita a 3 pessoas e só irá ficar provavelmente com mais 5 após concluída. 5 estrelas. Ninguém sabe se está falando de generais, ninguém sabe nada em relação a isso. Mas o que se tem aqui é que ele disse que vai ficar entre 3 pessoas. Quem são os 3? Ele, Marcos Duval e o Bolsonaro, a princípio. E ele colocou, tranquilize-se, essa missão nem o Flávio, no caso o filho do presidente Bolsonaro, saberá. Aí depois, nesse segundo quadradinho, ele mandou outra. Bom dia, mudei meu voo e estarei em QAP, ou seja, em prontidão. Até que o comando do 01, ou seja, Bolsonaro, para irmos até lá. Precisa entender, caso o objetivo seja alcançado, em situação de aceitar a missão, o conteúdo não será publicizado ou utilizado de forma midiática. Será única e exclusiva para pautar com total integralidade a ação a ser tomada, que já está desenhada e pronta para implementar. Aí, no terceiro quadradinho. Claro, contudo, não há riscos, uma vez que o objetivo foi alcançado. Estará resolvido a questão. Caso não extraia nada, é descartado o conteúdo e ninguém saberá. Ou seja, provavelmente o Marcos Duval respondeu a ele aqui e ele deu outra resposta aí dizendo, claro, e diz, olha, se provavelmente o Marcos Duval deve ter perguntado, e se eu não gravar nada, se não pegar nada? Aí ele diz aí que o conteúdo seria descartado e ninguém saberia. E o último aí, não sei se compreendeu a magnitude desta ação. Ele define literalmente o futuro de toda a nação. Jefferson, acabou por aí? Não, tem mais. Vejam aí na tela esse outro slide. Insisto em dizer que é uma oportunidade ímpar e peço, não comente com absolutamente ninguém, mesmo com a esposa e qualquer familiar ou conselheiro. Essa é uma ação que somente você e seu consciente devem analisar. Para o segundo quadrado aí, que é maior o texto. E tem lá o nomezinho, Daniel Silveira, viu? Somente por isso é absolutamente nada e nada mais. Você tem a palavra e o respeito de pessoas muito importantes e relevantes que decidiram não participar da conversa para não exporem ou assustarem. No entanto, estão todos em uma esperança sem precedentes, pois somente com você o cenário da missão é possível, pois existe uma brecha aberta que não irá se abrir a ninguém. Aí, no dia 13, ele mandou outra aqui. Bom dia, a caminho de Brasília. Vamos fechar aquela conversa? Boa tarde, meu amigo. Acho que ele não respondeu, aí ele mandou o boa tarde. E o último quadradinho aí, a última conversa. Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo com diretriz, para que você adapte à sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tenho veículo receptor que pode imediatamente reproduzir, além das gravações, e essa operação ficar restrita a um círculo de 5 pessoas. 3 estavam sentadas hoje conversando juntos, ou seja, aquela reunião. Bolsonaro, ele e o Marcos Duval. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil.
Essas foram as mensagens que foram enviadas e protocoladas junto ao depoimento do Marcos Duval. Para quem não sabe, o Marcos Duval no dia de ontem deu ali um testemunho, foi ouvido pela Polícia Federal. E claro, essas provas e outras devem ter sido sim colocadas para análise. É tanto que o Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a estudar, a investigar, a analisar todas as provas cabíveis. Jefferson, será que isso pode afunilar uma prisão do presidente Bolsonaro? Até pode, mas o que daria ali uma vitória para o presidente Bolsonaro é o outro depoimento que ele disse lá na Polícia Federal. Que o Bolsonaro não tinha nada a ver, que o Bolsonaro ficou calado. Nem concordou, nem discordou. Ficou calado. Agora, cabe à Polícia Federal e, claro, à Justiça, ao Judiciário, identificar se houve alguma omissão, se houve alguma participação de outras pessoas. E, claro, eles vão investigar quem seriam essas 5 pessoas que ficariam sabendo se houve golpe ou não houve golpe. Volte aqui para mim agora. Meu amigo, minha amiga, as coisas estão frenéticas. As coisas estão a 1000 por hora. Mas com o novo depoimento do Marcos Duval, o Bolsonaro saiu vitorioso, não é? O que você acha sobre isso? Coloque aqui nos comentários. Você acredita no que o Marcos Duval está falando? Você acredita que o presidente Bolsonaro queria realmente aplicar um golpe de Estado? Coloque todos os seus comentários aqui. Eu gosto de ler, eu gosto de verificar. E eu já peço, curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!